Capítulo 2. Vários caminhos não trilhados. O TDAH se define por 3 aspectos principais, e 2 deles já bastam para o diagnóstico: baixa capacidade de concentração, descontrole de impulsos e hiperatividade. A marca do TDAH é um desligamento automático e involuntário, uma frustrante ausência mental. A pessoa de repente percebe que não ouviu nada do que estava escutando, não enxergou nada do que estava vendo, não registrou nada do que estava tentando entender. Não presta atenção em informações e instruções, perde as coisas com frequência, tem dificuldade para acompanhar as conversas. Essa dispersão não só cria dificuldades práticas, mas impede a pessoa de aproveitar a vida. Abre aspas, não sei o que é apreciar uma música do início ao fim, sem interrupções, fecha aspas. Me disse uma professora do ensino médio. Minha mente sai vagando, depois dos primeiros acordes. Para mim, o simples fato de escutar uma música inteira no rádio do carro é um esforço enorme. A pessoa como que se sente fora da realidade, quase desencarnada do presente físico. Pareço uma girafa humana, foi como um homem se descreveu. Minha cabeça fica flutuando em outro mundo, muito acima do meu corpo. É uma fuga da realidade, né? Essa ausência mental é um dos fatores que fazem com que o adulto ou crianças com TDAH se distraiam com facilidade, exceto em atividades que lhes gerem grande interesse e motivação. Dopamina. Há uma falta de atenção quase proposital. Como se a pessoa fizesse questão de ignorar aquilo que está à sua volta. Geralmente, quando eu elogio minha esposa por ter mudado a decoração da nossa casa, ela me diz que aqueles móveis e objetos já estão ali há meses ou anos. Essa facilidade de distração gera o caos. Você decide arrumar seu quarto, que em geral parece ter sido atingido por um tornado. Pega um livro no chão, vai recolocá-lo na estante. Ao fazer isso, repara que 2 volumes de poesia de William Carlos Williams não estão arrumados lado a lado. Esquece a bagunça ao redor, você pega um dos volumes para guardá-lo ao lado do par, vira uma página, começa a ler um poema. O poema tem uma referência clássica que leva você a consultar seu guia de mitologia grega, então você se perde. Porque uma referência conduz a outra. 1 hora mais tarde, com seu interesse por mitologia clássica momentaneamente exaurido, você enfim retorna à sua tarefa inicial. Estava caçando uma meia que sumiu, talvez para sempre, quando uma camisa no chão lembra que você precisa pôr a roupa na máquina antes de anoitecer. Quando está indo para a área de serviço com um cesto de roupa suja nas mãos, o telefone toca. Lá se foi seu plano de arrumar o quarto. A mente com TDAH é totalmente desprovida de um modelo de ordem. Você pode até imaginar um quarto limpo, organizado, mas o mindset para cumprir essa tarefa não existe. Para começar, há uma relutância profunda em jogar qualquer coisa fora. Sabe-se lá quando você vai precisar daquela revista empoeirada que nunca foi aberta. Há pouco espaço para o que quer que seja, você nunca se sente capaz de domar a bagunça de livros, papéis, revistas, roupas, CDs, cartas a serem respondidas e outros objetos. Apenas transfere parte do caos de um lugar para o outro. Mesmo que de vez em quando consiga alcançá-la, você sabe muito bem que a ordem é temporária. Em breve você vai voltar e vai espalhar e vai perder coisas pelos cantos. A lei da entropia domina tudo. A ordem é passageira, o caos absoluto. Algumas pessoas com TDAH têm habilidades mecânicas extraordinárias, conseguem desmantelar, montar objetos complexos, peças de maquinário, coisas do tipo, de modo quase intuitivo. Mas a grande maioria tem dificuldades de coordenação motora fina. Objetos empilhados durante uma arrumação fatalmente desmoronam. Telefones são anotados com números trocados e caligrafia precária. Como muitas outras pessoas com TDAH, eu tenho dificuldade de pensar tridimensionalmente e de entender a relação espacial entre as coisas, por mais que ela seja bem explicada. Quando estou lendo um romance, por exemplo, e encontro a descrição de um quarto, com uma escrivaninha, uma cama, uma janela, uma mesinha de cabeceira,
Simplesmente não consigo imaginar, visualizar o cômodo. Ao pedir orientações na rua, a pessoa com TDAH perde o fio da meada antes mesmo que o seu interlocutor conclua a primeira frase. Felizmente, ela se tornou mestre na arte de menear a cabeça. Com vergonha de confessar sua incompreensão e sabendo que é inútil pedir maiores esclarecimentos, a pessoa finge que está entendendo. Então se afasta e decide contar com a própria sorte. A probabilidade de virar a esquina errada é de 50%, mas eu erro 75% das vezes, me disse um paciente com TDAH. A falta de orientação espacial funciona em sinergia com a facilidade de distração. A ordem não tem a menor chance. Mas a facilidade de distração do TDAH não é constante, o que confunde pais e professores. Em algumas atividades, crianças com esse transtorno conseguem apresentar uma atenção quase compulsiva e hiperconcentrada, é o hiperfoco, né? Só que esse hiperfoco bloqueia a consciência do entorno. Também é sinal de uma atenção desregulada. Além disso, o hiperfoco costuma estar associado a uma atenção passiva, que acontece, por exemplo, quando se está assistindo à TV ou jogando videogame. A atenção passiva permite que a mente funcione no piloto automático, sem exigir que o cérebro se esforce para despender energia. Já a atenção ativa, que acontece quando o cérebro está concentrado, estado de flow, deep work, trabalhando ao mesmo tempo, só é alcançada em circunstâncias especiais de forte motivação. É a atenção ativa que falta ao cérebro com TDAH. Toda vez que uma tarefa metódica ou desinteressante, uma tarefa chata que precisa ser feita. Uma pessoa com TDAH pode se concentrar facilmente naquilo que desperta seu interesse, mas para isso ela precisa de um nível muito maior de motivação, dopamina. Muitos médicos já erraram diagnósticos porque ignoraram esse fato. Nosso paciente consegue focar a atenção em algo no qual está realmente interessado, coisa que para pacientes que sofrem de TDAH é muito difícil. Escreveu um psiquiatra de um professor universitário, que havia diagnosticado com transtorno, mas cujo clínico geral quis uma segunda opinião. Não é isso que é muito difícil para a pessoa com TDAH, está errado. O que pode ser muito difícil ou quase impossível é despertar um mecanismo motivacional, sistema de recompensa dopaminérgico do cérebro, quando não há interesse pessoal. Quando há interesse, a pessoa com TDAH cai no hiperfoco. Manifestação do TDAH depende das circunstâncias e pode variar muito no mesmo indivíduo. Por exemplo, criança com TDAH pode ter um ótimo desempenho em certas aulas na escola, enquanto em outras fica completamente dispersa, improdutiva e talvez mal comportada, não consegue ficar sentada na cadeira. Os professores podem concluir que a criança que está decidindo, ou seja, há um livre-arbítrio, não prestar atenção. Muitos alunos com TDAH são repreendidos e constrangidos em sala de aula, devido a comportamentos que na verdade são involuntários. Essas crianças não é que são desatentas ou desobedientes de propósito. Há forças emocionais e neuropsicológicas em jogo, decidindo por elas. Falaremos mais sobre isso nas próximas páginas. Segunda característica, quase onipresente no TDAH, é a impulsividade, que se expressa em palavras ou ações, acompanhadas de uma reatividade emocional descontrolada. Adulto ou criança com TDAH interrompe os outros com frequência. Acho uma tortura esperar sua vez em qualquer atividade. E muitas vezes age ou fala de modo impulsivo, como se não tivesse filtro. É claro que as consequências disso tudo são negativas. Eu quero me controlar, mas minha mente não deixa, me disse um homem de 33 anos, em sua primeira visita no meu consultório. A impulsividade pode se manifestar em gastos exagerados e desnecessários por impulso. Se eu tivesse dinheiro, compraria o mundo inteiro sem pensar duas vezes, exclamou outro homem durante nosso primeiro encontro no consultório. Hiperatividade é a terceira característica.
proeminente do TDAH. Sua manifestação clássica: dificuldade de se manter fisicamente parado, mas também pode estar presente de maneiras mais sutis. A agitação geralmente é visível, dedos tamborilando, pernas balançando, unhas sendo roídas, dentes mordendo o interior da boca. Falar demais e verborragia também é uma forma de hiperatividade. Na minoria dos casos, em especial em meninas, a hiperatividade pode estar totalmente ausente. Elas podem ser desatentas e distraídas na escola, mas, como não criam problemas, acabam passando desapercebidas. Embora a hiperatividade não seja obrigatória para o diagnóstico, ela pode ser bastante dramática para alguns pacientes. Eu sempre dirigia acima da velocidade permitida e só desacelerava quando ouvia a sirene da polícia, me disse uma mulher de 27 anos. Muitas crianças com TDAH são conhecidas pela tagarelice, verborragia de novo. Um menino no segundo ano do fundamental chegou a ser apelidado de papagaio pelos colegas. Os pais também viviam lhe dizendo para ficar quieto. Uma criança que não para de falar, no fundo está dizendo: me sinto isolada e acho que vou ficar sozinha se não me esforçar para manter contato. Só sei fazer isso por meio de palavras. Alguns adultos com TDAH me disseram que falavam depressa, porque as palavras e frases surgiam aos borbotões de sua mente. E eles temiam esquecer as mais importantes se não falassem tudo de uma vez só. O indivíduo com TDAH sente que sua mente é uma máquina de moto contínuo, uma intensa aversão ao tédio. O domina assim que ele passa a não ter um foco imediato de atenção. Ele sente uma inquietação permanente, uma estática constante no cérebro. Um ruído branco, como descreveu o Dr. John Hattie, psiquiatra de Harvard. Essa pressão implacável faz a mente avançar, sem qualquer meta ou direção específica. Em 1934, um artigo no The New England Journal of Medicine já identificava uma característica perturbadora, que os autores chamavam de compulsão orgânica na vida de algumas pessoas. Por exemplo, raramente conseguia relaxar sem a sensação imediata e perturbadora de que deveria estar fazendo outra coisa, e meu filho seguiu meus passos. Aos 8 ou 9 anos ele me disse: papai, eu sempre acho que devia estar fazendo algo, mas eu não sei o que. A pessoa mais idosa a quem receitei um estimulante foi uma mulher de 85 anos que, ao tomar Ritalina, conseguiu passar mais de 15 minutos sentada, sem fazer nada, pela primeira vez na sua vida. Essa agitação coexiste com longos períodos de procrastinação. A ameaça do fracasso ou a promessa de uma recompensa precisam ser imediatas para os mecanismos da motivação serem ligados. Sem enxurrada de adrenalina causada pela correria, o que prevalece é a inércia. No ensino médio, na universidade, nenhuma vez sequer comecei a fazer um trabalho ou prova antes da véspera. Naquela época de máquinas de escrever, meus rascunhos precisavam ser as versões finais. Eles pareciam uma salada mista acadêmica, folhas cheias de pedaços de papel, colados com correções escritas às pressas. Por outro lado, quando uma pessoa com TDAH quer muito alguma coisa, não há paciência ou procrastinação que a impeçam. É preciso fazer, conseguir, ter, vivenciar imediatamente. Lapsos de memória frustram todo dia a pessoa com esse transtorno. Meu amigo Brian, que também tem TDAH, faz passeios diários com seu cachorro. Enquanto Brian põe o casaco, o gorro e as botas, o cachorro fica deitado embaixo da mesa da cozinha esperando. Brian sai de casa e o cachorro não se mexe. O cachorro só se levanta depois que Brian entra em casa pela terceira vez para pegar a chave, a carteira ou qualquer outro objeto que tenha esquecido. O animal aprendeu com a experiência, o seu tutor não. Meu lapso de memória mais recente foi há 4 dias atrás.
Fui com minhas malas até o aeroporto Ben Gurion, Tel Aviv, Israel, pronto para pegar avião de volta para Vancouver, no Canadá. Estava satisfeito por ter chegado a algum lugar na hora, para variar. No guichê da companhia aérea, a atendente verificava meus documentos de viagem, quando franziu o senho, confusa. Mas, moço, seu voo está marcado para amanhã, disse ela por fim. Talvez eu estivesse inconscientemente tentando compensar todas as outras vezes em que saí atrasado para o aeroporto. Muitas vezes me perguntam como é que eu consegui encarar o difícil curso de medicina. A resposta genérica é que muita gente demonstra alto desempenho, apesar do TDAH. Esse transtorno pode prejudicar vários aspectos da vida, o que é mascarado pelo aparente sucesso profissional de um workaholic. Além disso, assim como tantas outras coisas, o TDAH tem muitos graus. Varia bastante de um extremo a outro do espectro. Embora eu tivesse planos de virar médico, desde que me entendo por gente, só entrei para a faculdade de medicina com 28 anos, após vários desvios. No início da vida adulta, minhas ambições acadêmicas foram diminuindo gradualmente, porque eu não conseguia me manter dedicado nos estudos. Num dia memorável, segundo ano de faculdade, entrei na sala de prova com os olhos vermelhos, após ter lido 5 peças de Shakespeare da meia-noite às 7 da manhã. Infelizmente, eu tinha confundido as datas. A prova daquele dia não era sobre Shakespeare, mas sobre literatura europeia, e assim eu fui levando um semestre após o outro. No terceiro ano, larguei a faculdade. Mais tarde, já cursando medicina, tive muita dificuldade nos 2 primeiros anos, quando a ênfase era em ciências básicas, ensinadas com detalhes excruciantes. Mesmo então, eu invariavelmente começava a estudar para as provas na noite anterior. Me senti mais motivado nos últimos anos, conforme as matérias ficavam mais práticas e humanizadas. E por mais desafiadora que seja, a faculdade de medicina é feita de prazos consecutivos, provas a serem realizadas, obstáculos a serem superados. Ela é menos um projeto de longo prazo e mais uma longa série de metas curtas. Quando um adulto com TDAH olha para o que já viveu, ele vê incontáveis planos abandonados e promessas descumpridas. Eu sou uma pessoa de eterno potencial, me disse um paciente. Ondas de entusiasmo inicial perdem rapidamente a força. As pessoas relatam obras em casa que se estendem por mais de uma década. Barcos parcialmente construídos ocupando espaço na garagem ano após ano. Cursos iniciados interrompidos no meio, livros todos lidos pela metade, projetos profissionais abandonados, histórias ou poemas não escritos, vários caminhos não trilhados. As habilidades sociais também são problemáticas. Algo no TDAH prejudica a capacidade de identificar limites interpessoais. Embora algumas crianças não gostem de ser tocadas na primeira infância, a maioria literalmente escala os adultos, exibe um desejo quase insaciável de contato físico e emocional. Elas abordam outras crianças com uma espontaneidade ingênua que com frequência é rechaçada. Com dificuldade de entender os sinais sociais, elas podem acabar excluídas. Para pais e mães, é desolador testemunhar a exclusão do seu filho das brincadeiras no recreio, dos passeios, das festinhas de aniversário. Embora seja comum, nem sempre a falta de habilidade social acompanha o TDAH. Algumas crianças com esse transtorno são socialmente hábeis e muito queridas pelas outras. Na minha experiência, esse sucesso esconde uma falta de autoconfiança em áreas importantes do funcionamento e mascara uma autoestima muito frágil, mas isso pode só aparecer no fim da adolescência ou no início da vida adulta. Adultos com TDAH podem ser considerados distantes e arrogantes, ou então falastrões e grosseiros. Muitos são conhecidos por fazer piada o tempo todo, por falar muito e rápido, por mudar de assunto de modo aparentemente aleatório e por não conseguir expressar uma ideia sem fazer muitos rodeios. Nunca concluí um raciocínio na vida, lamentou um paciente comigo.
Homens e mulheres com TDAH têm uma intensidade quase palpável que provoca nos outros um incômodo e um afastamento instintivo. É como se eu fosse de Marte e todo mundo fosse da Terra, me disse uma mulher de 40 anos. Ou como afirmou outra paciente, todo mundo parece fazer parte de um clube de gente legal, menos eu. É muito comum essa sensação de estar sempre do lado de fora, de deslocamento, né? Olhando para dentro, de por algum motivo não estar entendendo o que é que está se passando. Em eventos sociais, minha tendência é sempre manter uma certa distância, sabendo que por algum motivo não conseguiria me entrosar. Observo pessoas conversando, inclusive amigos meus, e sinto que não tenho nada para dizer para ninguém. A socialização sempre foi um mistério para mim. Já observei pessoas entretidas num papo animado e quis ser invisível, só para poder entreouvir o que estavam dizendo, não no intuito de bisbilhotar, mas de finalmente descobrir o que serve de assunto. Meus pacientes com TDAH me dizem basicamente a mesma coisa. Não sei jogar conversa fora. E vivo com medo de falar besteira, me revelou uma paciente de 26 anos. A verdade é que quando um adulto com TDAH entra numa conversa, geralmente se entedia muito rápido, com a atenção que as pessoas dedicam a temas que ele considera superficiais. Entrevistar adultos com TDAH muitas vezes significa ouvir uma piada atrás da outra. Suas histórias de vida não têm nada de engraçado, mas eles as contam com uma inesperada leveza. Graças a Deus é só TDAH, me disse um paciente, depois de eu confirmar seu diagnóstico. Sempre achei que fosse um parafuso a menos, doutor. Crianças com TDAH geralmente são as mais engraçadas da turma. O humor da criança com TDAH é volátil, e um sorriso feliz se transforma numa testa franzida ou numa careta de desespero em questão de segundos. Eventos guardados com expectativa e iniciados com euforia costumam terminar com decepção e cara emburrada. Essas oscilações também são rápidas e imprevisíveis entre adultos com TDAH. Dias bons e ruins se alternam sem motivo aparente. Aparentemente uma ciclotimia com maior frequência, né? Mas o que está sempre presente nos dias bons ou ruins é a sensação de ter perdido algo importante na vida.